Boa noite, irmãos, graça e paz. Tudo bem? Muito bom estarmos juntos aqui hoje. Bastantes irmãos vimos ontem lá na nossa assembleia, foi muito bacana a nossa assembleia, um tempo muito legal. Tivemos bastantes informações importantes para a igreja, bem como a votação referente à nova junta diaconal para o próximo ano e também o novo conselho para o próximo ano. Foi um período muito agradável. E é bom estarmos juntos aqui nessa noite, dando continuidade à exposição do texto de Romanos, seguindo aqui pelo capítulo de número 8. Hoje nós seguiremos a partir do verso de número 11. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Estão me ouvindo bem? Deixa eu pedir só, de repente, um pouco de retorno para mim aqui. Obrigado, Joel. Abra sua Bíblia aí, queridos, no capítulo 8 de Romanos. Deixe aberto a partir do verso de número 9. Hoje nós seguiremos dos versos 9 a 11. Tá bom? Beleza? Capítulo 8 de Romanos. A partir do verso 9, seguiremos do verso 9 a 11. Mantenha a sua Bíblia aberta. Você que está com o seu celular ou com a sua Bíblia aberta, mantenha ele aberto. Não desvie desse texto. Há muitas coisas para nós olharmos nesse texto. Esse é um texto muito denso, que daria, na verdade, para a gente expor ele aí em pelo menos 4 sermões. Mas, dado que temos muita coisa ainda para seguir em Romanos, eu vou expor num sermão só. E eu gostaria de bastante da sua atenção para que você não perdesse esse importante conteúdo que nós temos aqui. Tá bom? Capítulo 8 de Romanos, a partir do verso de número 9. Ok? Todos achamos? Então tá bom. Antes de nós lermos, eu preciso colocar você em condições de entender de que estamos tratando aqui, né? Para a gente não ler e ficar aí perdido no espaço que estamos lendo. Vocês viram, queridos, que nós começamos o capítulo 8 com uma poderosa afirmação do apóstolo Paulo. Nenhuma condenação há agora para aqueles que estão em Cristo Jesus. Logo, nós expusemos esse verso primeiro e logo em seguida, o apóstolo Paulo vai explicar por que não estamos mais condenados. Foi disso que nós tratamos no verso seguinte, então aqui no capítulo 8. Qual é a razão pela qual nós não estamos mais condenados? Ele primeiro afirma que não estamos mais condenados, depois ele nos expressa a razão pela qual nós não estamos mais condenados. E a razão pela qual nós não estamos mais condenados, diz-nos o apóstolo Paulo, é por causa de Cristo e do seu evangelho. Mas quem são estes que não estão mais condenados? Somos nós que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Portanto, essa sentença de Paulo não é para todas as pessoas. Essa sentença de Paulo é para aqueles que já não vivem mais segundo a carne, mas agora vivem segundo o Espírito. E semana passada, o apóstolo Paulo, não foi ele que falou conosco, né? Fui eu mesmo que falei a vocês, mas o apóstolo Paulo nos permitiu expormos que podemos identificar se não estamos mais na carne, se estamos no Espírito. A partir de que testemunho, queridos? A partir do testemunho dos nossos pensamentos. E ele trata esse testemunho em 2 níveis. Primeiro, precisamos olhar para aquilo que é frequente em nossos pensamentos. São pensamentos da carne ou são pensamentos do Espírito? O padrão dos nossos pensamentos. E depois ele fala sobre a lógica dos nossos pensamentos. A lógica dos nossos pensamentos, ela atua segundo a lógica da carne ou a lógica dos nossos pensamentos atua segundo a lógica do Espírito? E isso nos mostrará com um testemunho se estamos na carne ou se estamos no Espírito. O que nós vimos então, queridos, é que, especialmente nesse trecho, eu abordei por essa perspectiva, né? A repetição dos nossos pensamentos. Mas lembre-se aqui, lembre-se do que Paulo vai repetir lá. Ele vai dizer, a carne pensa assim. Aquele que está no Espírito pensa assim. A mentalidade da carne é assim, mas a mentalidade do Espírito é assim. Com isso, Paulo está apresentando para nós aqui, queridos, uma distinção muito clara entre aqueles que estão no Espírito e aqueles que estão na carne. A coisa mais importante que há na distinção dos homens é exatamente o Espírito.
O que importa, queridos, na vida, de forma última, se você é universitário, se você tem um determinado nível de inteligência, se você tem muito patrimônio que de repente te dê liberdade para você não trabalhar mais, ou se você tem a segurança de um cargo público, ou se você tem uma saúde impecável, o que importa em última instância, queridos, não é nenhuma dessas questões. O que importa em última instância, segundo vimos aqui, o que diz se nós estamos ou não condenados diante de Deus, não é se temos patrimônio, se temos um cargo público, se temos uma faculdade ou se temos qualquer outra coisa que nos assegure nessa vida. Não estou dizendo que essas coisas não tenham lá seu grau de importância. O que eu estou dizendo é que de forma última, o que importa é o quê, queridos? Se estamos no Espírito Santo de Deus ou não. Esta é a questão última que distingue, que separa os homens. Na verdade, não há entre os homens separações de classe social, não há separação de ordem financeira, não há separação intelectual, não há separação de gênero. A única separação que verdadeiramente importa é a separação se estamos no Espírito ou se não estamos no Espírito. É o que nós vimos até aqui. É isso que distingue se já não há condenação mais sobre nós ou se ainda há condenação sobre nós. E exatamente porque a grande ênfase e a grande distinção que há entre os homens é o Espírito, é que aqui, agora, Paulo vai enfatizar sobre o Espírito e a vida no Espírito. Ok, queridos? Este é o assunto de Paulo a partir do verso 9. Ele vem nos mostrando, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Quem são estes? São os que vivem no Espírito. Como sabemos se vivemos no Espírito? Se o padrão dos nossos pensamentos é o padrão do Espírito. Se a lógica dos nossos pensamentos é a lógica do Espírito. E agora, então, ele enfatiza para nós o Espírito e a vida no Espírito. E eu gostaria que você lesse comigo versos 9 a 11. O finalzinho do verso 8, ou o verso 8 pode estar acrescentado aqui também, embora eu não o vá expor, mas ele faz parte deste bloco para nós entendermos então a ideia toda. Leiamos a partir do verso 8, embora eu vá expor a partir do verso 9, tá bom? O texto diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Para ficar mais didático, expor esse texto, eu vou expô-lo em dois blocos: o Espírito e a vida no Espírito. Tá bom? E sobre cada uma dessas afirmações eu quero tecer para vocês aqui uma síntese, a fim de que a gente possa, à luz dessas sínteses, entender melhor o texto. Ok? Beleza? O assunto de Paulo aqui é o Espírito e a vida no Espírito. Sobre o Espírito, queridos, o que nós temos aqui a respeito do Espírito? Nós sabemos que o Espírito é a terceira pessoa da Trindade, e aqui o apóstolo Paulo vai nos explicar que ele atua aplicando o Evangelho à vida dos que ele salva, aos quais ele dá um novo nascimento, trazendo-lhes a Cristo. Está vendo o que está escrito ali? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que atua. Qual é a atuação do Espírito Santo, queridos? Segundo esse texto, ele aplica o Evangelho à vida daqueles que ele salva, ele dá novo nascimento àqueles a quem ele salva, e ele os traz a Cristo. Deu para entender? Sobre o Espírito? Bom, vamos lá, vamos tentar então destrinchar, desempacotar este período aqui, essa sentença. Quando nós lemos aqui dos versos 9 a 10, essas três informações que nós temos ali,
a respeito da atuação do Espírito Santo estão claras nos versos 9 a 10. Antes de entrar nessas três informações que estão nos versos 9 a 10, nós sabemos pela Sagrada Escritura que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, ou o Espírito de Santidade, aquele que estava no princípio com Deus, por meio de quem também Deus trouxe a vida. Segundo a Sagrada Escritura, e é muito óbvio olhar e ver na Escritura, a presença de três pessoas na Trindade divina. Esse nome Trindade não existe na Escritura. É um nome cunhado, é um nome elaborado, porque é preciso falar de uma realidade que nós não temos nesse mundo comum nosso. E para falar de coisas que nós não temos nesse nosso mundo comum, precisamos cunhar alguma linguagem, né? Por isso foi cunhada a linguagem, ou a palavra, ou a expressão Trindade. E o que é a expressão Trindade, queridos? A expressão Trindade fala de um só Deus, que habita e coexiste em três pessoas distintas, as quais são todas elas Deus, mas há um só Deus. Amém? Isto é a Trindade. E olhando para a Escritura, nós vemos em diversos lugares da Escritura a Trindade atuando, especialmente, distintamente, é claro ver, por exemplo, no batismo de Jesus. No batismo de Jesus nós temos o Pai falando dos céus, o Filho sendo batizado na terra e o Espírito Santo descendo como em forma de pomba. Não é que era uma pomba, viu, irmãos? É descendo como em forma de pomba sobre o Filho. Temos então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor Jesus ordena no capítulo tanto 28 de Mateus quanto no 16 de Marcos, que o batismo seja feito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, certo? Deus de Deus, luz de luz. Esteve no princípio, antes da criação, com o Pai e o Filho, e estará para sempre na Trindade, com o Pai e o Filho. Por isso, os olhos de Paulo se voltam neste texto para o Espírito Santo, e ele fala especialmente da atuação do Espírito Santo, ou que a gente poderia chamar de economia da Trindade. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente chama de economia, o modo como a Trindade se organiza para cumprir o plano da salvação. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, né? Economia, mas enfim, é uma palavra que a gente usa para descrever o papel do Pai, o papel do Filho e o papel do Espírito Santo na economia da salvação. O Pai envia o Filho ele se sacrifica para a salvação daqueles que estavam no pecado. E o que faz o Espírito Santo, queridos? É Ele quem promove, é Ele quem gera a salvação na vida daqueles que serão salvos. Esse é o papel da economia do Espírito Santo. Qual é o papel da economia do Espírito Santo? Ele é quem realiza a salvação na vida dos salvos. Cristo é Ele quem dá a sua vida, o Pai envia o Filho, mas quem aplica isso ao indivíduo, queridos? Quem aplica isso ao indivíduo é o Espírito Santo de Deus. E é sobre essa atuação que Paulo está falando aqui do Espírito Santo. Ele diz, eu disse, né? Que Ele atua aplicando o Evangelho à vida dos que Ele salva. Olha o que está escrito aqui, leiamos a partir do verso de número 9, e tentemos observar essa dimensão do Espírito aplicando o Evangelho na vida daqueles que Ele salva. Olha o que diz. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Preste atenção, se você esteve comigo aqui em Romanos desde o início, você vai lembrar que lá no capítulo 1, verso de número 17 de Romanos, o apóstolo Paulo disse o que sobre o Evangelho? O Evangelho revela o que, queridos? A justiça de Deus. O Evangelho mostra a justiça de Deus. O assunto do Evangelho é a justiça de Deus.
E ele diz aqui que o nosso espírito está vivo por causa da justiça. E isso foi uma atuação do Espírito Santo de Deus, trazendo a nós a compreensão desta justiça. Quem nos dá a compreender a justiça de Deus, queridos? O Senhor Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo daria aos homens a conhecer o quê? O pecado, a justiça. E que justiça é essa? A justiça de Deus revelada no Evangelho e o juízo. Percebe a atuação do Espírito Santo, queridos? É Ele quem dá compreensão do Evangelho. Ele quem revela o Evangelho, aplicando o Evangelho à vida daqueles a quem Ele vai salvar. Qual é o instrumento do Espírito Santo, queridos, para a salvação? O Evangelho. Olha que coisa linda. Existe uma harmonia na divindade, na trindade. Existe uma beleza na trindade, onde todas as coisas que Deus manifestou e revelou são utilizadas para o cumprimento do seu propósito. Nós não vimos no início de Romanos que Romanos fala sobre o quê? Sobre o Evangelho. O Evangelho revela a justiça de Deus. E é isto que é o instrumento do Espírito Santo para então aplicar o Evangelho àqueles a quem Ele quer salvar. O que o Espírito Santo faz, queridos? Quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo, Ele, por meio do Evangelho, Ele aplica esta mensagem do Evangelho àqueles a quem Ele quer salvar. Não adiantaria, por mais eloquentes que fossem os pregadores, por mais articuladas que fossem as ideias, por mais sábias que fossem as palavras, qualquer coisa dita em nome de Cristo, não fosse o Espírito Santo de Deus. Quando o Evangelho é pregado, queridos, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. E por que o Evangelho é esse poder de Deus para a salvação? Porque o Evangelho, ele é a mensagem sobre o que Deus fez, e ele é aplicado pelo Espírito Santo de Deus ao coração daqueles a quem Deus quer salvar. Então a primeira coisa importante que vemos do Espírito Santo, queridos, é que Ele é quem atua aplicando o Evangelho à vida daqueles a quem Ele quer salvar. Quem abre o entendimento, queridos, que está fechado, endurecido, entenebrecido. Quem permite que os homens tenham olhos para ver e ouvidos para ouvir, ninguém mais, além do Espírito Santo de Deus. Entende? E o instrumento dele, qual é o instrumento do Espírito, queridos? O Evangelho. Tem pessoas que perdem muito tempo falando sobre tantas coisas, ao invés de falar sobre o Evangelho. Quando você estiver comunicando alguma coisa a alguém a respeito de Cristo, não fale outra coisa a não ser o Evangelho. Porque este é o instrumento do Espírito, para que ele então promova a transformação que o Evangelho diz fazer na vida daqueles a quem ele quer salvar. Entendemos? Então, em primeiro lugar, dentro dessa nossa síntese aqui, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que atua aplicando o Evangelho, certo? À vida daqueles que ele salva, às quais ele dá o quê, queridos? Um novo nascimento. Olhe bem o que nos diz esse texto aqui, no verso de número 10. Ele diz assim: mas se Cristo está em vocês, que é sinônimo de o Espírito estar em você, que é sinônimo de o Espírito habitar em você, ele diz: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito, nesse caso o Espírito de vocês, está vivo por causa da justiça. Olha o que o Espírito Santo de Deus faz, queridos. O Espírito Santo, ele dá vida ao nosso espírito que estava morto. Quem torna o homem morto em um homem vivo para Deus? O Espírito Santo de Deus, por meio do Evangelho, como eu já disse, né? Mas quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos, queridos, para a atuação do Espírito Santo na transformação da vida do indivíduo, uma linguagem comum utilizada no Novo Testamento
é a linguagem de dar vida, de retirar dos mortos, de ressuscitar. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quem de nós podia apresentar-se diante de Deus, ou mesmo sair da região da morte onde estava? Nós nem sequer tínhamos consciência da nossa morte. Nós nem sequer sabíamos que estávamos mortos. Você já teve uma experiência de desmaio? Quem já teve uma experiência de desmaio? Eu já tive experiência de desmaio. A gente só sabe que a gente desmaiou depois que a gente acorda, né? Até a gente acordar, a gente não sabe o que aconteceu. Você só entende que houve um lapso ali, que houve um tempo que você estava sem reação existente, né? Porque você depois retorna e percebe que havia uma coisa muito estranha com você. Assim é o estado daqueles que nascem de novo em Cristo. Nós estávamos mortos, mas o Espírito, Ele nos dá vida. Olha o que diz o capítulo 3 do Evangelho de João. No capítulo 3 nós temos o Senhor Jesus conversando com Nicodemos. E Nicodemos queria saber de Jesus, de repente, como é que ele poderia fazer um upgrade na sua espiritualidade, fazer um upgrade na sua religiosidade, mudar, quem sabe, do nível 3 para o nível 8, já que olhou para Jesus e falou: caramba, esse cara é demais. Como é que eu faço para chegar pelo menos perto ali dele? Jesus olhou para ele e disse: cara, sabe de uma coisa? Você tem de nascer de novo. Você, na verdade, está morto. Não há nada que você possa fazer para melhorar nem um pouco. O que o morto pode fazer para ficar um pouco melhor? Nada. Como o morto pode ficar melhor? Colocar um palitozinho novo vai deixar ele mais novo? Passar uma maquiagem vai deixar ele novo? O formol vai fazer ele nascer de novo? Não há nada que você possa fazer por um morto. E o que Jesus disse para Nicodemos? Você tem de nascer da água e do Espírito. No verso 6 ele diz: o que é nascido da carne é carne. O homem natural, sem ter nascido de Deus, ele não pode fazer qualquer coisa para apresentar-se dignamente diante de Deus. Diante de Deus ele é só morte. O que Jesus disse para Nicodemos? Você tem de nascer do Espírito, Nicodemos. É só nascendo do Espírito que você pode experimentar o reino de Deus. O vento sopra onde quer, você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito Santo de Deus. Ou seja, essa vida que vem do Espírito de Deus, só o Espírito de Deus pode gerar, e ninguém pode controlar isso. Por isso que, sim, uma das mais importantes atuações do Espírito Santo de Deus é dar novo nascimento, queridos, é dar nova vida àqueles que Ele quer salvar. Nós, quando estávamos mortos, queridos, nós até pensávamos em religião. Talvez até nós tivéssemos contato com a Escritura, como foi meu caso. Mas era um contato de um homem morto, com uma palavra viva. Eu não entendia aquilo que eu precisava entender, e aquilo que eu entendia eu não conseguia viver. Até que houve um dia em que veio o Espírito Santo de Deus sobre mim e sobre você, meu querido. E quem sabe, nós sabemos que há irmãos que passaram a vida toda na igreja, mas houve um dia em que veio o Espírito Santo, e Ele te dá uma nova vida, e você passa a entender as coisas de Deus, e o Evangelho vem e se aplica a você de um modo poderoso, e você olha para a cruz de Cristo como você nunca olhou antes. E a morte de Cristo já não está mais há 2000 anos atrás. A cruz está aqui diante de você. A água e o sangue correndo na cruz te banham num momento só. E ali você sabe, nasci do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? O Espírito Santo de Deus faz isso. O nosso espírito só está vivo por causa do Espírito Santo de Deus. A outra coisa que é dita nessa sentença que lhes dei é que Ele dá novo nascimento trazendo-nos a Cristo. E isto é importante.
Observe nesse trecho que lemos, no verso 9 em diante, que ele fala sobre a atuação do Espírito, o Espírito de Deus habitando em nós. Ele chama o Espírito de Deus de Espírito de Cristo. E ele diz, no verso de número 9, no finalzinho, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Obviamente, interpretando isso de um modo contrário, eu posso dizer também que o que é oposto a isso é que quem está no Espírito, este pertence a quem, queridos? A Cristo. Se quem não tem o Espírito não pertence a Cristo, quem tem o Espírito pertence a Cristo. O que o Espírito Santo de Deus faz, queridos? Ele nos direciona, ele nos dirige até Cristo. O Espírito nos dirige pelo Evangelho a Cristo. O alvo do Espírito Santo é Cristo. O Espírito não tem intenções de dirigir-nos a Ele próprio. O Espírito tem a intenção da glória de Cristo, de nos fazer pertencer a Cristo, de conhecermos a Cristo. Esta é a atuação do Espírito Santo de Deus. Há muitas compreensões equivocadas sobre a atuação do Espírito Santo de Deus. E dentre elas, a ideia de que o Espírito age para fazer qualquer outra coisa diferente disso. Observe o que diz o Evangelho de João, no capítulo 16, versos 13 a 14, quando o Senhor Jesus nos fala sobre o ministério do Espírito Santo. Ele diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos fará anunciar o que há de vir. Ele me glorificará, disse o Senhor Jesus, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. O que o Espírito faz, queridos? Ele põe todos os holofotes, as luzes, o sol, as estrelas, as galáxias, todas as luzes do universo, para iluminarem Cristo, a fim de que nós vejamos Cristo. Sabe como nós sabemos que estamos prosseguindo em conhecer e em andar em comunhão com o Espírito? Quanto mais estamos conhecendo Cristo. Isso é importante, muito importante, porque vemos hoje muita ênfase na atuação do Espírito distinta do Evangelho e distinta de Cristo. Como se o Espírito estivesse atuando por si mesmo e para si mesmo, e muitas vezes nem para si mesmo, mas em favor de nós termos um êxtase espiritual, em favor de nos dar uma experiência, sei lá, cósmica, ou talvez em favor de nos dar tudo que nós queremos. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que a atuação do Espírito é através do Evangelho, e para a glória de Cristo. Você quer saber se o Espírito Santo de Deus está atuando na vida da igreja? Veja se a igreja está compreendendo o Evangelho e se a igreja está se curvando diante de Cristo. Esta é a atuação, meus amados irmãos, do Espírito Santo de Deus, pelo Evangelho, para a glória de Cristo. Amém? Entendemos um pouco mais sobre o Espírito Santo, sobre a atuação do Espírito Santo. Ele então aplica o Evangelho à vida daqueles que Ele vai salvar. É Ele quem dá novo nascimento e Ele nos dirige, Ele nos traz a Cristo. Nós sabemos que estamos vivendo nessa dimensão dessa abundância do Espírito, quanto mais nós olhamos para Cristo. Amém? O Senhor Jesus diz: Ele me glorificará. Qual é a intenção do Espírito? É que você esteja olhando para Cristo, compreendendo Cristo, vendo as belezas de Cristo, sendo extasiado por cada dia mais compreender as dimensões da glória do Evangelho, e cada dia mais você olhe para Cristo e diga: ó Senhor, como o teu Espírito é doce me revelar as tuas belezas e a tua glória. Amém? Bem, sobre o Espírito é isto, mas eu também quero lhes falar sobre a vida no Espírito. Sobre a vida no Espírito, esse texto nos diz que
A vida no Espírito é habitada pelo Espírito, poderosamente influenciada pelo Espírito Santo e assegurada da ressurreição final. Esta é a ênfase de Paulo sobre a vida no Espírito. Nós temos então algo que nos fala sobre o próprio Espírito e a atuação do Espírito, mas temos algo que nos fala também sobre a vida no Espírito. E essa é uma expressão muito cara para Paulo, queridos. A vida no Espírito ou a vida em Cristo. Paulo usa essas duas expressões como se fossem sinônimas. É claro que com uma determinada ênfase quando ele fala de no Espírito e outra determinada ênfase quando ele fala de em Cristo. Mas Paulo usa comumente essa linguagem, a vida no Espírito ou a vida em Cristo. Paulo está falando de uma dimensão de vida completamente diferente da vida que vivíamos antes na carne. E é essa a distinção que Paulo está fazendo. Nós antes tínhamos uma vida na carne, mas agora nós temos uma vida no Espírito ou em Cristo. Estamos juntos? Ok? Há uma distinção brutal entre essas duas vidas. Paulo nos mostrou semana passada, por exemplo, que existe uma diferença no padrão de pensamento, existe uma diferença na lógica de pensamento daqueles que estão na carne e daqueles que estão no Espírito. E aqui, a ênfase dele é que, especialmente, a vida no Espírito é habitada pelo Espírito. Olha o que diz o verso de número 9. Se de fato, no final, lá no meio do verso 9, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. A primeira coisa importante da vida no Espírito é que aqueles que vivem no Espírito, eles são habitados pelo Espírito Santo de Deus. E isso, só isso aqui daria alguns sermões. Só isso aqui. Isso aqui é coisa gloriosa, queridos. A vida no Espírito, aqueles que estão no Espírito, eles têm o Espírito de Deus habitando neles, dentro deles. A preposição em, vida no Espírito, fala de lugar, não é verdade? É como se nós estivéssemos dentro do Espírito e também o Espírito estivesse dentro de nós. E essa expressão de Paulo, queridos, é uma expressão que ela faz uma contraposição à separação de Deus que nós tivemos na queda em Adão. O que aconteceu conosco em nossa queda em Adão? Houve uma ruptura, uma separação entre os homens e Deus. O Éden, deixa eu lhe dizer uma coisa. O jardim do Éden era um lugar distinto na terra. As escrituras falam de uma dimensão, para que nós entendamos, de uma dimensão onde Deus habita, os céus, que obviamente não se trata do que nós contemplamos quando olhamos à noite, né, para as estrelas, mas é uma dimensão da habitação de Deus, uma dimensão imaterial, uma dimensão real, uma dimensão que nós desconhecemos. Mas quando Deus cria o mundo, Ele faz questão de, numa porçãozinha do mundo, Ele fazer ali um templo. O Éden é um templo. É um lugar onde Deus desce na virada do dia para estar com Adão. Era a casa, o oikos, a casa de Adão e Deus. Deus estava ali para conversar com Adão, Adão estava ali para conversar com Deus, e eles tinham um relacionamento que nós sequer conseguimos imaginar como é que é esse tipo de coisa, né? Deus descia na virada do dia para bater um papo com Adão, a caminhada do final da tarde. Vamos bater um papo aí, uma caminhada, enquanto a gente faz um Cooper? Vamos conversar, Adão? E aí? Como é que foi o dia, Adão? Eles conversavam na virada do dia. E o que acontece com a queda? Deus expulsa Adão daquele ambiente onde Deus estava habitando com Adão. E a partir dali, Deus ainda permite que os homens tenham algum contato com a ideia de habitação, pela ordem que Deus dá mais à frente, se construa um tabernáculo e então subsequentemente um templo. E o tabernáculo e o templo eram os lugares onde Deus não perpetuamente,
ou melhor, a expressão não é perpetuamente, não dioturnamente, não diariamente, mas esporadicamente, Deus manifestava sua glória para mostrar para os homens que havia um lugar onde ele habitava ainda. Sim, o templo é perpétuo, mas a presença de Deus no templo não era perpétua. O próprio Senhor Deus disse muitas vezes através dos profetas que abandonaria aquele lugar. Mas isso mostrava a nossa ruptura, nossa separação, o fato de nós agora estarmos longe de Deus na queda em Adão. Mas o que acontece agora, queridos, pelo Espírito, já não há mais templos erigidos por mãos humanas. Não é necessário que nós entremos num jardim chamado Éden. Agora, em Cristo, o Espírito de Deus habita em nós. Deus está em nós. Nós estamos em Deus. Isso fala pelo menos de 3 coisas. Permanência. Se antes, Deus habitando no templo, isso era algo temporal, ocasional. Se antes, no Éden, o próprio Éden era temporal, agora esta habitação de Deus em nós, Deus está habitando em nós, queridos. Esta habitação é permanente. Deus estará sempre conosco, em todo tempo e em todo lugar. Eu acho bacana que quando Jacó, ele sai, foge da casa do pai, ele dorme, põe a cabeça numa pedra, tem um sonho, e quando ele termina, quando ele acorda, ele diz: eu não sabia que o Senhor também estava aqui neste lugar. Agora nós, muito mais que Jacó, podemos dizer: eu sei que o Senhor não apenas está neste lugar, mas o Senhor está em mim, queridos, em nós. Isso fala de permanência em todo lugar e em todo tempo. Isso fala de intimidade, queridos, intimidade. Deus está em nós, nós somos a casa de Deus, Deus habita conosco. Isso nos dá, quando nós habitamos com alguém, queridos, nós inevitavelmente nos tornamos íntimos, né? Sim ou não? Nós nos tornamos íntimos, até quando a gente começa a trabalhar com alguém e passa muitas horas do dia com essa pessoa, nós nos tornamos íntimos. O que dirá então de alguém habitando conosco? É o que Deus está fazendo em nós pelo seu Santo Espírito. E isso nos fala de comunhão, queridos, com o Espírito Santo de Deus. Nós temos comunhão com Deus por meio do seu Espírito que habita em nós. Isso nos fala de sermos um templo vivo. O texto de 1 Coríntios 3,16 diz: não sabem vocês que vocês são templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Certo, queridos? Onde Deus está, meu querido? Onde está Deus? Está em você. É claro, há uma dimensão da presença de Deus que diz respeito à presença de Deus no meio do seu povo, e é distinta. O próprio Senhor Jesus disse que há um modo distinto de Ele estar no nosso meio, quando Ele nos diz que, ou quando houverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará no nosso meio. Então há uma distinção. Inclusive o próprio nome igreja é um nome que remete ao povo de Deus, reunido diante de Deus para ouvir sua palavra. Mas, quer seja aqui, quer seja lá na sua casa lavando louça, quer seja correndo, quer seja no trânsito, quer seja debaixo d'água, seja de que jeito for, o Espírito Santo de Deus habita em você, meu irmão. Você está em Cristo? Então o Espírito Santo de Deus habita em você. Nós temos comunhão, nós temos intimidade, nós temos relacionamento com Deus que habita em nós. Eu me lembro do primeiro dia em que tive a experiência de conhecer o Evangelho, de nascer de novo em Cristo. Aquela alegria, aquele brilho, aquela glória, queridos, que eu recebi quando eu estava reunido com o povo de Deus, não ficou lá, ela foi comigo. Eu fui andando como se estivesse pisando nas nuvens, e a gente continua vivendo no Espírito Santo de Deus. Coisa gloriosa, queridos, é quando nós, na nossa casa, com a porta do nosso quarto fechado, diante da Escritura, de joelhos no chão, vemos a viva presença do Espírito Santo de Deus em nós, queridos. Isso é glorioso.
em qualquer lugar e em todo tempo. Que presença augusta, que presença gloriosa, que presença que nos socorre, queridos. Às vezes a nossa oração é de 3 segundos, porque para tomar uma decisão a gente precisa de 3 segundos, e não precisa mais do que isso, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Às vezes nós passamos por situações em que, se fôssemos depender de um pastor, de alguém para estar conosco, para orar por nós, nós entraríamos em desespero. Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo de Deus habita em você. Onde você está, Ele lá está. E nós temos esse acesso direto, imediato, instantâneo, em qualquer lugar e em qualquer tempo a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém? A segunda coisa que vemos sobre essa vida no Espírito, queridos, é que ela é poderosamente influenciada pelo Espírito Santo. O verso 9 diz: vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Queridos, aqueles que estão no Espírito, aqueles que nasceram de Cristo, eles estão sob uma poderosa influência do Espírito Santo. Nessa tradução aqui, inclusive, vemos a palavra: vocês não estão sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito Santo. Você se lembra que eu falei semana passada que o padrão de pensamento muda, a lógica de pensamento muda? Por que isso muda? Porque nós passamos por uma reprogramação neurolinguística. Ixi, pastor, isso é de comer ou de beber? Tem gente que diz que se a gente reprogramar o modo de pensar, nós vamos nos tornar pessoas melhores e tal, enfim. Não, queridos. Esse mindset é mudado, essa lógica de pensamento é mudada, o padrão de pensamento é mudado, sabe por quê? Por causa da influência poderosa do Espírito Santo de Deus sobre nós, queridos. Meus queridos, quantas coisas nós éramos incapazes totalmente de vermos mudadas em nós. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, é extraordinária e visível a mudança que Ele promove, queridos. Nós nos sentimos influenciados, nós nos sentimos constrangidos e dirigidos pelo poder extraordinário do Espírito Santo, que nos influencia para a glória de Deus, queridos. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 12, 3, que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Bom, dizer com os lábios pode até dizer Jesus é o Senhor, mas aquela inclinação do coração, queridos, onde nós curvamos a nossa fronte, a nossa alma, a nossa vida, rendemos tudo que nós somos ao Senhor Jesus e dizemos: Senhor, reina sobre a minha vida. Quem é que faz isso, queridos? Quem é que faz isso em nós? O Espírito Santo de Deus. Nós tínhamos medo de nos render a Cristo, nós tínhamos medo de não conseguir vencer muitos pecados que nos aprisionavam, nós tínhamos temor de não conseguir responder ao Evangelho, e tínhamos medo também de deixar as coisas da carne que tanto amávamos. Mas o Espírito Santo, com essa poderosa influência, queridos, Ele vem sobre nós, e pelo Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos ao senhorio de Cristo. Entende isso? Como é que eu posso mudar, pastor? Nasça do Espírito Santo de Deus. Nasça do Espírito Santo de Deus. Ele é uma poderosa influência. Ele nos domina, e esse é um domínio gracioso, é um domínio para o nosso bem, é um domínio para o louvor da sua própria glória, é um domínio onde nós nos sentimos albergados, abraçados, transformados, e só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Há pessoas que lutam muitos anos para renderem-se ao senhorio de Cristo. Você ainda não entendeu, meu querido, que você não consegue fazer isso de si mesmo. Se não for o Espírito Santo de Deus atuando em você, você nunca fará. Porque a carne, ela se inclina para a carne.
mas quando nós estamos no Espírito, o Espírito poderosamente nos influencia e nos traz a Cristo. Amém? E por fim, além de o Espírito Santo habitar em nós, poderosamente nos influenciar, ele nos assegura da ressurreição final. No verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Sim, queridos, o Espírito de Deus, que é vida, já habita em nós, mas nós ainda não fomos completamente transformados nesta existência aqui. O verso 10, inclusive, nos fala sobre isso. O verso 10 nos diz: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. O que o apóstolo Paulo está falando com isso? O nosso corpo ainda está morto, ou seja, ele ainda é corruptível, nós ainda enfrentaremos doença, nós ainda enfrentaremos morte, nós ainda enfrentaremos as variações possíveis dessa existência, dos nossos estados de ânimos, que ora estão lá nos píncaros da glória, ora estão nas profundezas do abatimento. Todos nós passamos por isso. Faz parte da corruptibilidade deste nosso estado. Mas é importante que continuemos assim. Por quê? Porque, continuando assim, nós veremos no capítulo 8, verso 28, um pouco mais à frente aqui, nós estaremos com os nossos olhos voltados, não para este tempo onde a traça corrompe, corrói, a ferrugem corrompe, este tempo onde os nossos corpos envelhecem, onde as nossas alegrias são efêmeras, este tempo onde toda alegria é vã e passageira. Por isso Deus ainda não nos transformou. Para que nós olhemos para frente, para o alvo, para o prêmio da nossa soberana vocação. Nós não fomos chamados apenas para vivermos no Espírito nessa vida. Isso é bom, isso é extraordinário. Nós não fomos chamados apenas para experimentar da glória de Deus nessa vida. Isso é bom, é muito bom. Mas o que está reservado para nós, queridos, não se compara a qualquer experiência que nós já tenhamos tido de Deus nessa vida. Queridos, é algo tão extraordinário que o apóstolo Paulo vai nos dizer que as aflições deste presente tempo não podem comparar com aquilo que a nós vai ser revelado. É como se uma criança, imagine uma criança, essa imagem não é minha, é de C.S. Lewis. C.S. Lewis usa a seguinte imagem, não com essa conotação, com outra, mas aqui cabe também. Ele diz assim: imagine uma criança feliz, brincando na beira da sarjeta, fazendo castelinhos de lama. Sarjeta, o lugar onde o esgoto está ali transbordando. Você já brincou na sarjeta, irmão? Eu já brinquei. Você já brincou? Eu já brinquei. Né? Aqui no Distrito Federal, nas cidades que começaram ali na época do governo Roriz, nós não tínhamos infraestrutura nenhuma, né? Então brincávamos na sarjeta mesmo. A criança está feliz ali, está alegre? Sim. Agora imagine essa criança saindo dali e brincando numa praia com muitas crianças, né? Com o cachorro correndo, o sol do verão, com uma mesa farta de piquenique, né? Há diferença entre uma coisa e outra? Mas tem crianças que a gente chega para elas e diz aí, vamos deixar a sarjeta e ir para a praia? A criança diz o quê? Não, estou muito bem aqui. Não sabe o que é uma praia, né? Não teve a dimensão ainda de olhar uma... Hoje todas as crianças sabem, né? Mas imaginemos isso há 70 anos atrás. Não sabe o que é uma praia, nunca viu uma foto de uma praia, nunca viu uma imagem de uma praia. O que é praia? Praia eu não conheço, praia é um nome que foge à minha compreensão. O que será praia? Prefiro ficar aqui brincando com os meus brinquedinhos de lama, na sarjeta.
É mais ou menos isso, queridos. Não dá para comparar o que está esperando a nós. Por isso ainda estamos padecendo nessa carne. Estamos em Cristo, o Espírito habita em nós, sim, mas o corpo ainda está morto. Entenda, meu irmão, isso faz parte dessa dimensão da nossa existência. Mas o que acontecerá conosco, disse o apóstolo Paulo no verso 11, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Sabe, quando o nosso corpo vai se degradando, sabe quando as nossas forças vão se tornando fraqueza, a nossa vista vai se tornando cegueira, a nossa audição vai se tornando surdez, o nosso vigor vai se tornando em abatimento. Isso não importa, meu irmão. Sabe por quê? Você vai ressuscitar. Deus ressuscitou a Cristo? Sim ou não? Então, do mesmo modo, você ressuscitará pelo Espírito de Deus que habita em você. Amém? O Espírito nos direciona para olharmos além, para nós deixarmos essa visão apequenada, essa visão míope, que está a um palmo à nossa frente, onde nós olhamos os 10, 20, 30, 70, 80, 90 anos da nossa existência, ou quem sabe 5 anos que restam, 10 anos que restam, isto, comparado à eternidade, isto é virtualmente nada. A nossa vida aqui será um breve sonho, comparado ao que nós teremos para sempre com o nosso Senhor. Amém? Amém. Quero então fazer algumas aplicações finais aqui, queridos. A primeira delas é, a principal atuação do Espírito Santo através do Evangelho é para a glória de Cristo. Desconfie daquilo que se diz ser feito pelo Espírito e que não concorda ser através do Evangelho para a glória de Cristo. Há muitas coisas que dizem serem feitas em nome do Espírito, que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. E isso acontece não é só hoje não, queridos. Isso é desde o início da história da igreja. Desde o primeiro século nós temos alguns movimentos ali, espiritualistas na história da igreja, que a pretexto do Espírito ignoravam a Escritura. Mas o Espírito é o Espírito da palavra. Ele atua através do Evangelho e ele dirige os homens a Cristo. Todo avivamento começa pelo povo ouvindo o Evangelho, compreendendo que somos pecadores. Todo avivamento leva-nos a essa confissão diante de Deus. Todo avivamento nos dirige a Cristo e a sua cruz. O Espírito nos leva a Cristo. Desconfie de tudo que é dito ser feito em nome do Espírito e que não concorda com isso, por meio do Evangelho, para a glória de Cristo. Amém? Amém? O novo nascimento só pode vir por meio do Espírito Santo, através do Evangelho. Você quer nascer de novo, queridos? Você não nasceu de novo ainda? Você não nasceu da água e do Espírito? Não há programa de reformulação moral, não há desempenho religioso que leve você a isso. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. A única coisa que você pode fazer é pedir, é suplicar, é orar. Mas sabe de uma coisa? Ore. E a palavra de Deus nos diz, a quem pedir, lhe será dado. E o Senhor Jesus está dizendo exatamente sobre o Espírito Santo de Deus. Os que nasceram de novo têm o Espírito Santo de Deus habitando dentro deles, queridos. São influenciados pelo Espírito Santo de Deus e estão sujeitados ao senhorio de Cristo. E nesse próprio texto que nós lemos, o apóstolo Paulo usa algumas vezes a expressão, se é que vocês estão do Espírito. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso, queridos? Ele está nos provocando a que nós não nos asseguremos falsamente em falsas compreensões sobre a nossa fé.
Deixa eu lhe dizer uma coisa: você sabe, se você está no Espírito, se há o fruto do Espírito na sua vida. Você sabe, se você está no Espírito, se há o domínio do Espírito sobre a sua vida. Se os padrões de pensamento seus são agora padrões do Espírito. Se a lógica dos seus pensamentos é a lógica do Espírito. Não se assegure falsamente em convicções erradas, se o que você vê na sua vida é a obra da carne recorrentemente. Se o que você vê na sua vida é a mente da carne. E o que deve você fazer, queridos? Não outra coisa, se você está nesse estado, senão suplicar a Deus novo nascimento. Mas você que está em Cristo, mesmo tendo de lutar contra a carne, porque nós vimos no capítulo 7, nós continuamos um combate contra a carne. Você que está em Cristo, você está sendo dirigido pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está trazendo a você a compreensão da sua condição de pecador. Você sabe que você depende absoluta e exclusivamente de Cristo. E o fato de seus pensamentos estarem sendo transformados é testemunho de que você está no Espírito e o Espírito está em você. Amém, querido? Eu não sei se eu já contei essa experiência, mas eu tive uma experiência ali no início da minha jornada cristã, de um dia de desanimação. Falei, caramba, será que eu estou em Deus? Será que Deus está em mim? Devia ter uns 3 meses de fé ali, mais ou menos. Sabe aquele dia em que você não consegue vencer o seu pecado e você se questiona a si mesmo? Eu me recordo que a minha prima naquele dia, dirigida por Deus, olhou para mim e disse: puxa, Dudu. A família me chama de Dudu. Já deve ter ouvido minha mãe me chamar de Dudu, né? Puxa, Dudu, como você mudou. Como está diferente seu jeito de falar. Seus pensamentos são outros agora. Aquilo reanimou meu coração, queridos. E a gente precisa reanimar o coração do nosso coração, vendo essas evidências de que Cristo está em nós, mesmo quando nós falhamos. Antes, se nós falhássemos, a gente dava de ombros. Era a nossa natureza. Hoje, quando nós falhamos, nós nos compungimos. Nós nos confessamos. Isso dói na nossa alma. Que testemunho é esse? De que o Espírito Santo de Deus está influenciando poderosamente você. Amém? Amém? E por fim, não importa o quanto o nosso homem exterior se corrompa, e às vezes é até necessário que ele se corrompa. Estou falando do nosso corpo. Para que nossos olhos estejam olhando para aquilo que não se destrói. Não importa, queridos. Não importa se nessa vida nós teremos de passar por doenças terríveis, por mortes terríveis, por abatimentos terríveis. Isto faz parte dessa nossa jornada. E a palavra de Deus me diz que sobre nós não virá nenhuma provação senão humana, e juntamente com ela o Senhor Deus nos dará o escape de que nós precisamos. A jornada desse corpo é a corrupção, queridos. Eu já fui gatinho, irmãos, né? Já fui saradinho, já fui um menininho, né? Cheio de força, energia. Já estou sentindo o peso dos 38 anos. E não sei o que será de mim aos 60, 70. Se é que vou chegar lá, nem sei, né? Mas sabe de uma coisa, irmãos? Por favor, não se abata pelo abatimento de seu corpo. Olhe para frente. Olhe para a ressurreição. Você está em Cristo? Você nasceu do Espírito? Você vai nascer de novo. Perdão, você vai ser ressuscitado com Cristo. Eu conheci alguns irmãos que eu acho que eu vou ter muita dificuldade de reconhecer eles lá nos céus, porque eu já os reconheci já depois de uma certa idade avançada, né? E eu fico imaginando esses irmãos quando eu os encontrar no céu, né? Com o corpo transformado, glorioso, rejuvenescido, restaurado, incomparável ao corpo dos nossos jovens aqui. O corpo dos nossos jovens aqui é nada. Portanto, mesmo que essa vida traga abatimentos, e Paulo vai desdobrar mais sobre esse assunto um pouco mais à frente, saiba de uma coisa: se você está em Cristo, não importa se agora você tem pressão alta, não importa se doenças terríveis possam abater sobre você, saiba de uma coisa: o Senhor é contigo.
Não acontecerá nada com você que não esteja escrito dos seus desígnios eternos. E o fim dele para você, meu querido, não é a sepultura. O fim dele para você é a ressurreição. Amém? Coloque-se em pé. Se você vive no Espírito, se você está no Espírito, se você habita com o Espírito, se o Espírito habita em você, se você está sendo influenciado pelo Espírito, se Ele é o poder que dirige você a se submeter ao senhorio de Cristo, neste momento, curva a sua cabeça, agradeça a Deus pelo seu Santo Espírito. Dirija a sua vida para andar em comunhão com o Espírito e se fortaleça nessas promessas do Espírito. Senhor, obrigado pelo teu Santo Espírito. Ele abriu os nossos olhos para vermos Cristo. Não fosse o teu Espírito, nós ainda estaríamos cegos, Senhor. Não fosse o teu Espírito, nós ainda estaríamos surdos, Senhor, como muitos surdos que ainda há. Mas nós ouvimos o Evangelho, nós vimos a cruz de Cristo por causa do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Ele soprou vida nova em nós. Nós nascemos dele e agora nós vivemos nele. Obrigado porque nós só podemos dizer não ao pecado por causa dele, Senhor. Se hoje as nossas vidas estão sendo transformadas, é pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Nós te agradecemos por esta obra gloriosa do teu Espírito em nós. E te pedimos, Senhor, que o teu Espírito também nos anime o coração, quando nossa vida neste curso deste mundo, a nossa vida material, o nosso corpo, a nossa inteligência estiver se desfazendo, Senhor, que nós não nos desesperemos, porque ainda assim o teu Santo Espírito estará habitando em nós, e ele será para nós o penhor da nossa ressurreição. Que nós olhemos para frente, que nós olhemos para a eternidade, e que isso para nós seja o bastante. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém?